Como é enfrentar os 10 animais mais mortais do mundo? Espera, não passa não. Você vai responder uma pergunta para mim antes de começar. Se eu te pedir para listar os animais mais mortais do mundo, o que você vai falar? Tubarão, leão, cobra. Errado, errado, e quase certo, porque a lista real vai te surpreender do começo ao fim. Tem animal nessa lista que você já viu em parque, que você já comeu no restaurante, e que provavelmente mora a menos de 2 quilômetros da sua casa agora mesmo. E tem um que mata mais gente do que todos os outros juntos. Todos os outros juntos. Fica até o final, porque a número 7 mata em questão de minutos, não tem antídoto eficaz, e vive em praias que aparecem em cartão postal. Vamos lá, hoje você vai encarar os 10 animais mais mortais que existem no planeta Terra. Não os mais assustadores, não os maiores, os mais mortais. E a regra dessa lista é simples: quem mata mais humanos por ano, está mais no topo. O que vai aparecer vai quebrar tudo que você achava que sabia sobre perigo de verdade. 10 desafiantes. 0 arrependimento. Começando agora. Mosquito desafiante número 1. Família Culicidae. O animal mais mortal do planeta não tem dentes afiados. Não tem garras. Não tem porte intimidador. Ele pesa menos que uma semente de gergelim. O mosquito mata entre 700 mil e 1 milhão de pessoas por ano, todo ano, sem exceção. Mais do que qualquer outro animal na história da humanidade. Ele é o motivo pelo qual a malária ainda existe, pelo qual a dengue virou epidemia global, pelo qual febre amarela, Zika e chikungunya continuam tirando vidas no século XXI. O mecanismo é quase elegante na sua perversidade. O mosquito fêmea precisa de sangue para amadurecer os ovos. Quando pica, injeta saliva que contém o agente transmissor da doença. Ela não está tentando te machucar. Para ela, você é só uma fonte de nutrição. O problema é o que ela deixa para trás. No Brasil, o Aedes aegypti sozinho responde por surtos de dengue que já superaram 3 milhões de casos em um único ano. E ele não vive em selva densa nem em mata fechada. Ele vive em água parada dentro de pneus velhos, pratos de vasos de planta e calhas entupidas. No seu bairro, talvez no seu jardim, o animal mais mortal do mundo está a metros de onde você está agora. Boa sorte dormindo com essa informação. Hipopótamo desafiante número 2. Hipopótamos anfíbios. Quando as pessoas pensam em África, pensam em leão como grande perigo. O leão não está nessa lista. O hipopótamo está. O hipopótamo é o mamífero terrestre mais mortífero da África, responsável por mais de 500 mortes humanas por ano no continente. Ele pode pesar 3.000 quilos, correr a 30 quilômetros por hora em terra firme e abre a boca em um ângulo de 150 graus, revelando presas que chegam a 50 centímetros de comprimento. 50 centímetros. Isso é maior do que o seu antebraço. Mas o que mais pega as pessoas desprevenidas é o comportamento. O hipopótamo é extremamente territorial, extremamente imprevisível e passa a maior parte do dia dentro de água, o que significa que barcos e canoas no rio entram sem querer no território dele com frequência alarmante. Ele não avisa antes de atacar, não recua, não desiste. Pesquisadores que estudam comportamento animal descrevem o hipopótamo como um dos poucos animais grandes que demonstra algo parecido com raiva genuína, no sentido de que ele persegue ameaças mesmo depois de elas recuarem. O leão ataca quando tem fome. O hipopótamo ataca quando tem vontade. Diferença importante. Crocodilo do Nilo desafiante número 3. Crocodilus niloticus. O crocodilo do Nilo tem a mordida mais forte de qualquer animal vivo medida em laboratório. A força de mordida dele supera 22.000 newtons de pressão, o que coloca qualquer coisa que entre naquela boca em uma situação sem retorno imediato. Ele mata entre 200 e 300 pessoas por ano, mas os especialistas em campo acreditam que o número real é significativamente maior porque a maioria dos ataques acontece em áreas rurais remotas da África subsaariana onde os casos não são registrados formalmente.
O método de ataque é o que os biólogos chamam de test roll. Ele captura a presa, entra na água e começa a girar o próprio corpo em alta velocidade. O objetivo não é machucar com a mordida, é desorientar completamente e afundar ao mesmo tempo. Você não consegue lutar contra isso dentro da água. O detalhe que torna o crocodilo do Nilo especialmente perigoso para populações ribeirinhas é o comportamento de espera. Ele pode permanecer completamente imóvel debaixo de água por horas, com apenas os olhos e as narinas na superfície, aguardando o momento exato. Paciente como pedra, rápido como reflexo, e ele é responsável por mais mortes humanas do que qualquer outro crocodiliano do planeta. Elefante africano desafiante número 4, Loxodonta africana. O maior animal terrestre do planeta mata entre 100 e 500 pessoas por ano, e quase nenhuma dessas mortes acontece da forma que você imagina. Não são ataques de predadores, são colisões de território. O elefante africano adulto pode chegar a 7 toneladas. Quando decide que você está perto demais, que ameaçou o filhote, ou simplesmente que está em um dia ruim, ele avança em uma carga que pode chegar a 40 km por hora. 40 km por hora, 7 toneladas, em direção a você. O problema crescente é o conflito entre populações humanas e elefantes à medida que cidades e plantações avançam sobre territórios que esses animais usaram por gerações. Elefantes invadem plantações, agricultores reagem, e o resultado é um ciclo de confronto que mata dos dois lados. Mas tem um dado comportamental que muda tudo: elefantes demonstram luto. Eles visitam os ossos de membros mortos da família. Eles protegem filhotes com um nível de comprometimento que vai além do instinto básico. Eles são perigosos. E eles também são, sob qualquer métrica que você escolher, profundamente inteligentes. Respeitar a distância é a única abordagem que faz sentido. Búfalo africano desafiante número 5, Sincerus café. Caçadores experientes que trabalham na África subsaariana têm um apelido para o búfalo africano, o Vingador Negro. Ele recebe esse nome não porque caça humanos por esporte, mas porque tem uma memória longa e um temperamento que não esquece ofensas. O búfalo africano é responsável por mais mortes de caçadores do que qualquer outro animal de grande porte na África. Ele pesa entre 500 e 900 quilos, tem chifres em formato de capacete que cobrem toda a testa e se curvam para fora e para cima nas pontas, e quando ferido, tem o hábito específico de se esconder na vegetação alta e aguardar que o caçador passe. Então aparece por trás. Não é instinto de fuga, é emboscada deliberada. Biólogos discutem até hoje se esse comportamento representa algum nível de raciocínio estratégico ou se é resultado do instinto aguçado de presa que inverteu o papel. O debate é interessante. Para quem está no campo, no entanto, a distinção teórica importa menos do que o resultado prático. 6 Cobra taipã costeira desafiante número 6, Oxyuranus scutelatus. Apresentando o animal que escolheu ser o segundo mais venenoso do planeta e ainda decidiu morar perto de pessoas. O taipã costeiro perde o título de veneno mais potente apenas para o primo do deserto, o taipã do interior. Mas enquanto o primo escolheu viver onde quase ninguém vai, o taipã costeiro vive em fazendas, quintais, arredores de cidades no norte e nordeste da Austrália. E ao contrário de cobras que evitam confronto, o taipã costeiro é descrito como ativo e investigativo. Ele não recua automaticamente quando detecta presença humana. Ele verifica. A velocidade de ataque dele está entre as mais rápidas documentadas em cobras, múltiplas picadas em uma fração de segundo, antes que qualquer reação humana seja possível. O veneno destrói a capacidade de coagulação do sangue, paralisa o sistema nervoso e colapsa o sistema cardiovascular progressivamente. Antes do antídoto, a taxa de mortalidade por picada era de quase 100%. Depois do antídoto, o número de mortes caiu drasticamente. Mas o antídoto precisa ser administrado rapidamente, em ambiente médico, na dose correta. No norte remoto da Austrália, distância e tempo são variáveis que nem sempre cooperam, e os filhotes são tão venenosos quanto os adultos.
Não existe taipan jovem inofensivo. Não existe taipan pequeno demais para respeitar. Se rasteja na Austrália, mantém distância. Regra universal, sem exceções. 7 Medusa caixa desafiante número 7, Chironex fleckeri. Chegamos ao que pode ser o veneno mais doloroso e mais rápido de qualquer criatura marinha viva. A medusa caixa australiana não parece perigosa. Ela é quase transparente, tem um corpo em formato de cubo de uns 20 centímetros e flutua pelas águas rasas do norte da Austrália e da Ásia-Pacífico com a aparência de coisa delicada e inofensiva. Cada medusa carrega até 60 tentáculos, que podem chegar a 3 metros de comprimento. Cada tentáculo carrega bilhões de células urticantes microscópicas que disparam automaticamente ao contato com qualquer superfície, injetando veneno de forma simultânea em toda a extensão do contato. O veneno ataca o coração, o sistema nervoso e a pele ao mesmo tempo. A dor causada é descrita por sobreviventes como imediatamente incapacitante, o que representa o perigo mais imediato, desorientação dentro da água. Casos fatais documentados envolvem parada cardíaca em menos de 5 minutos. Não em horas, em minutos. Praias do norte da Austrália erguem redes especiais e colocam placas de aviso durante a temporada de medusas. Salva-vidas são treinados especificamente para lidar com contato. A mesma espécie ou espécies aparentadas ocorrem em águas costeiras de Filipinas, Vietnã, Malásia e vários outros países do Pacífico. Praias paradisíacas. Água cristalina. Medusas invisíveis. A natureza não combina beleza com segurança. 8 Caramujo cone desafiante número 8, Connes geographus. Esse é o que pega colecionadores. O caramujo cone geográfico tem uma das conchas mais lindas do oceano. Padrões intrincados, coloração rica, formato perfeito. Ao longo da história, colecionadores pagaram fortunas por exemplares raros. Alguns desses colecionadores morreram segurando o que tinham acabado de encontrar. O caramujo cone possui um ferrão extensível escondido dentro do corpo que pode alcançar qualquer ponto ao redor do animal, incluindo a mão que o está segurando pela ponta supostamente segura. Ele o dispara em menos de um segundo, injetando conotoxinas que paralisam o sistema nervoso com rapidez notável. Não existe antídoto específico. O tratamento é suporte médico enquanto o organismo processa o veneno por conta própria, o que pode funcionar em casos leves, mas não oferece garantia nos graves. O apelido que circula entre mergulhadores e pesquisadores marinhos é Cigarette Snail, ou em inglês, traduzido livremente como o caramujo do cigarro, referência ao tempo que alguns estimam que você teria para fumar um cigarro antes de perder a consciência em um caso grave. Não é uma estimativa oficial, mas comunica o ponto com eficiência. Se estiver mergulhando e encontrar uma concha linda no fundo, admire de longe. Longe, de longe, não toca. 9 Vespa assassina asiática desafiante número 9, Vespa mandarinia. A maior vespa do mundo, 5 centímetros de comprimento. Ferrão de 6 milímetros que atravessa a maioria dos equipamentos de proteção usados por apicultores comuns. A vespa assassina asiática, ou vespa gigante asiática, causa entre 30 e 50 mortes por ano no Japão e China, e esse número subestima o problema global porque as populações estão se expandindo. Em 2019 e 2020, colônias foram detectadas pela primeira vez no estado de Washington, nos Estados Unidos, e na Colômbia Britânica, no Canadá, causando alertas sanitários imediatos. O veneno é hemolítico, destrói glóbulos vermelhos e uma quantidade suficiente de picadas simultâneas pode causar insuficiência renal e falência de múltiplos órgãos mesmo em pessoas sem alergia. Mas o comportamento mais preocupante não envolve humanos diretamente. É o ataque a colmeias. Um pequeno grupo de vespas assassinas, entre 20 e 30 indivíduos, é capaz de destruir uma colmeia inteira de abelhas europeias em menos de 2 horas, decapitando as abelhas em volume industrial. Uma única colmeia destruída representa perda massiva de polinização local. Elas não estão apenas matando animais.
Estão desequilibrando ecossistemas inteiros. Grande, rápida, venenosa e destruidora de infraestrutura ecológica, a vespa assassina asiática é exatamente o que o nome promete. 10 Tubarão branco desafiante número 10, Carcharodon cacharias. E chegamos ao que provavelmente estava na sua lista desde o início. O tubarão branco é o maior peixe predador ativo do mundo. Pode passar de 6 metros e 2.000 quilos. Detecta uma gota de sangue diluída em 100 litros de água. Detecta campos elétricos emitidos pelo coração de presas potenciais através de órgãos sensoriais chamados ampolas de Lorenzini. Ele encontra você antes de você saber que ele existe. E mesmo assim, o tubarão branco mata em média entre 5 e 10 pessoas por ano no mundo inteiro. No mundo inteiro, no ano inteiro, você tem mais chance de ser atingido por um raio do que de ser morto por um tubarão branco. Então por que está nessa lista? Porque a cultura do medo em torno do tubarão branco gerou um movimento de caça nas décadas passadas que reduziu dramaticamente a população global da espécie. Hoje ele é classificado como vulnerável à extinção pela IUCN. O animal que o mundo passou décadas retratando como monstro está desaparecendo. E os oceanos sem tubarões brancos são oceanos desequilibrados, com cascatas de consequências para toda a cadeia alimentar marinha. Medo irracional tem consequências reais. O tubarão branco não precisava merecer o medo que recebeu. E o planeta está pagando por isso. 10 animais. 10 formas completamente diferentes de lembrar que a natureza não foi desenhada com a nossa comodidade em mente. Do mosquito que pesa menos que uma semente ao elefante que pesa 7 toneladas, cada um desses animais chegou onde está por milhões de anos de evolução. Eles são exatamente o que precisam ser. O que a gente pode fazer com essa informação é simples: respeito com conhecimento, não medo irracional, não caça, não destruição de habitat, conhecimento, porque você acabou de provar que consegue encarar os 10 mais mortais sem sair correndo. Se curtiu o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com aquela pessoa que ainda acha que tubarão é o animal mais perigoso do mundo. Deixa o mosquito responder por ela. Até a próxima coleção.